Salve, salve, meus cria! Agora é de verdade, brotei de novo! Rodrigo Pinho, lembra de mim? Ah, moleque! Quem é que vai te esquecer, cara? Nunca! Então, galera, hoje eu tô aqui no Parque Madureira, um dos bairros mais importantes da Zona Norte, berço do samba. Faz um dia azul hoje no Rio de Janeiro, aqui na Zona Norte. Tá um pouquinho nublado, poucas nuvens, pouquíssimas nuvens. Tô sentado aqui perto do Monumento das Olimpíadas, aqui no parque, que é um lugar aqui que tem uma cascata bonita. Acho que na imagem aí dá pra vocês verem direitinho. Tô sentado aqui numa cadeirinha de praia, debaixo de um guarda-sol. E do meu lado, Cláudia Martins. A gente tá aqui no Parque Madureira e você tá no Pode Crer. Fala comigo, Claudinha. Sou euzinha, Cláudia Martins, aqui sentadinha do lado de Rodrigo Pinho, dando pinta, ou melhor, dando mancha. Tô aqui, ó, vestidinho preto, tênis branco, sou uma mulher negra de cabelo black, um black conquistado durante a pandemia, diga-se de passagem, foi uma das minhas grandes conquistas da pandemia. Tô com um belo batom vermelho e colares em tom de vermelho, porque eu adoro um brilho, adoro. Pô, Sou que eu. maneiro. Bom, eu não me descrevi, mas para todos verem, eu tô lourinho pivete, que nem eu vou na Zona Norte. Sarará crioulo baixou no cara. Mas hoje eu tô cobrindo o lourinho pivete com o boné da Sábio Velho, um boné marrom, camuçado, bonito pra caramba, estiloso. Com a camisa preta também da Sábio Velho, que tá apoiando o projeto, né? Então decidiu vestir o apresentador. Tô com uma bermuda azul, tênis preto, uma cadeirinha de praia colorida, azul e amarelo, e rosa e verde. As cores do arco-íris. Na cor. Eu tô na esperança, toda trabalhada no verde. Na cadeirinha verde. Degradê de verde. Vários tons de verde. Vários tons de verde. Chiquérrimo isso, adorei. Maneiríssimo. E aí, Claudinha, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Nessa manhã de domingo acordei cedo, aquele movimento para chegar, mas isso aqui está sendo revigorante, vendo o povo passar, o movimento. Tudo ótimo, tudo Maneiro. ótimo. Você já tinha vindo aqui alguma vez no Parque Madureira? Já tinha vindo sempre por ocasiões culturais. É engraçado, né? Nunca vim passear à toa, não. Vim sempre com um evento ou outro. Vim com o evento que o Marcos Galinha produziu, vim com o evento de uma outra festa que rolou de samba. Eu acho que eu vim umas 3 vezes para uma... Nunca vim a show, mas sempre com algum evento cultural acontecendo. Ah, você deve ter vindo aqui então no Ocupa Escola, que você falou que foi do Marcos Galinha. Exatamente, no Ocupa Escola. Eu tava exatamente. aqui. Aí eu já não lembro de ter te encontrado, eu vim no horário diferente. Mas eu gostei muito. Eu acho que imprime um clima confortável, é aconchegante. Eu gostei bastante do Parque de Madureira. É, como você disse, um dos grandes acertos do poder público. Sim. Não é isso? Sim. A gente tem às vezes... Eu disse isso em off, né? Exatamente. A gente às vezes comete o pecado de não perceber as coisas boas que acontecem. O Parque de Madureira é uma dessas boas coisas que aconteceram nessas gestões que a gente vive aí. Nem sempre tão arrumadas. Eu também curto demais aqui. Eu falei isso contigo em off mais cedo. Eu acho realmente aqui o Parque Madureira um dos grandes acertos do poder público, assim, porque isso aqui antigamente não era nada, né? Era um vazio, assim, tem a linha férrea aqui do lado. Devia ser um descampado. Né? Era exatamente isso. Uma área de ninguém para ninguém. E o parque é grande, né? Começa lá no comecinho lá do shopping Madureira e ele vai até quase Guadalupe, assim. Grande imenso, pra caramba. Eu já vi uma matéria de TV dizendo da extensão dele. E eles conseguem manter uma manutenção bem organizada, né? Que bom. Bom, na atual gestão, sim. Teve uma passada aí que não foi legal. Não posso calcular, nem menciono o nome, porque não dá deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Mas, enfim, é isso. Você acha aqui um lugar incrível, por isso que a gente escolheu aqui. E a gente escolheu aqui porque esse projeto está sendo realizado por conta do FOCA, né? Que é o Fomento à Cultura Carioca. Uau. Que a gente foi contemplado aqui, né? O edital do FOCA de 2023. Legal. Então, esse é o nosso patrocinador oficial do programa. Viva pro Foca. Né? E a gente também tem o Manga Rosa Café, que é um bar super charmoso lá na Vila da Penha, na Oliveira Belo. Delícia. Que forneceu pra gente algum dia a refeição pra gente, que de dia funciona como restaurante, à noite tem esse clima de bar, café. Máximo. Né? Assim, o Ponte do Rock, que você deu espaço pra gente gravar lá no Piscinão de Ramos, na Praia de Ramos, na real. Uau. A gente gravou lá na Maré. Eu nunca fui na Praia de Ramos. Pô, incrível. Eu também nunca tinha ido. Quando a gente passa na Avenida Brasil, a gente vê o Piscinão, né? E aí atrás do Piscinão tem a Praia de Ramos ainda, ela tá lá, né? Só construíram o Piscinão. Fala em Praia de Ramos, eu só lembro de Cro.
incrível. Domingo de sol. Aham. Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei o caminhão. Vou levar a família pra Praia de Ramos. Então, eu entrevistei lá o Bega e o Bega mandou pra gente várias fotos da década de 70 da praia despoluindo ainda, lotada, assim. Incrível. Esse episódio vai ser maneiro. Boa, Depois boa assistam. demais. Queria agradecer também o Cineminha do Beco, que é o projeto do Bega, que foi um dos entrevistados também aqui dessa temporada, que é um cara que faz o cinema lá na Maré, Uau. no meio da favela, nos becos mesmo, assim. Que tem uma história, ele recolhe o óleo de reuso da galera. Sim. E com a venda desse óleo ele obtém um recurso. Eu acho que eu já ouvi falar desse trabalho. Incrível. Depois procurem aí. Então boa. Ele também apoiou, que ele fez a articulação pra gente entrar lá na Maré e tal, acessar os lugares, ir na Praia de Ramos. Foi bem maneiro, bem maneiro. O Santuário da Penha, que a gente também gravou episódios por lá na igreja. Lá em cima. Aquele visual da igreja. Foi a última vez que eu fui. Lá foi na JMJ. A minha paróquia, eu sou católica, a minha paróquia recebeu 293 jovens. E a gente levou os 290 para lá. Eles ficaram enlouquecidos. Muitos deles já conheciam o santuário. Gente da Europa conhecia o Santuário da Penha. A gente estava gravando lá, tem o quê? 1 semana, 2 semanas atrás, e tinha uma galera do Chile lá visitando, assim, do tipo... O santuário é conhecido. É um ponto turístico do subúrbio. Você vê uma cidade mais real, né? E sem contar que aquela igreja é um charme, é bem cuidado. Tem o apelo daquele parque ali no pé, que aquilo ali me lembra tanto, é Carrossel, aquele parque Xangai. O Xangai, Nossa. Minha infância foi toda ali também. Nem Tenho várias histórias. Muito. Agradecer também a Herpitanga, que fez esse louro pivete, que eu já mostrei aqui no começo. Em outros episódios eu tô mais louro, mais nevô, né? E o Parque Madureira, que nos acolheu também, a administração aqui acolheu. Por isso que a gente tem hoje aqui o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, tem todo um esquema, um aparato para a gente estar gravando aqui com segurança também. O parque é bem seguro, na real, eu me sinto bem seguro, bem à vontade aqui. Não ouvi ainda muitas histórias de violência aqui dentro. Assim. Bom, eu posso estar desinformado, mas espero que não. Eu também estou esperando junto contigo. Agora, a gente menciona o perfume, não, né? O perfume? Que está invadindo aqui. É um milho? Do vizinho? Do vizinho pomposo ali, não? Da marca não precisa, mas tem a fábrica ali. Tem uma fábrica de um cheirinho de Turiaçu. Que tá torturando a rapaziada. Tô sentindo o cheirinho da vaquinha. Eu acho que é isso não mesmo. Não é esse? Eu acho que é. Aquele de leite, né? Vamos lá, deixa quieto. Mas vai ter um episódio que ela vai aparecer, porque ela também é um ponto de referência muito grande, essa fábrica aqui, né? Bom. Tanto que, assim, a galera que está assistindo o nosso episódio, olhando aqui, elas se identificam por conta do Monumento das Olimpíadas. É verdade. Mas o outro a gente vai gravar também com ela como referência. Eu acho que a galera vai identificar. Tomara que essa marca, de repente, dê um patrocínio pra gente, um apoio. Eu também acho muito justo. Né? Muito justo. Seria ótimo a pessoa assistir o podcast comendo um biscoitinho dessa marca. Não é não? Não é não? Vambora lá, marca. Se liga aí na missão. Vamos lá, né? No próximo episódio eu mostro aí, vamos ver se vocês se tocam. Exatamente, se vocês descobrem. E aí, Claudinha, mas como é que foi seu dia até chegar aqui? De onde você veio? Cara, eu vim do Gente Dentro, foi meio zoado, porque acho, não sei se o Google já acordou com preguiça, assim, localizou o carro 2 vezes errado, e teve uma agonia, espera não ver, mas eu cheguei um tanto acelerada, mas agora já apaziguei, passou uma bandinha que eu já dancei e tal. E é a velha máxima, né? Quando você se junta com os bons, a tendência é que você... Eu cheguei aqui, a vibe estava tranquila, o pessoal feliz, o dia tá um encanto, tá inspirador, então eu tô aqui, plena, já tô absoluta de novo. Cheguei um pouquinho agoniada, mas agora já... bem, relax, com meu vestido longo, preto, fazendo graça. Ah, que maravilha. Graças a Deus. Mas você falou que vem do Engenho de Dentro, mas você nasceu lá? Nasci lá, eu moro na casa em que o meu pai nasceu. Pô, que maneiro. É aquele clássico terreno de subúrbio, que é uma casa grande virou algumas casas. Então hoje moram eu e minha mãe, do lado da casa do meu primo com a família, da outra casa a irmã dele e a outra irmã. Somos 4 casas num quintal que tem árvore frutífera, que tem terra, que a gente vê a gambá passando e eu falo, sabe, outro dia eu peguei uma briga de gambá na minha porta, eu falei, que briga era dessa aí? Gambá discutindo uma com a outra, eu falei, bora, circula, vai brigar na casa de vocês. Minha mãe, cara, tô falando com quem? Eu falei, com a gambá.
Eu falo com a vizinha, eu falo assim, o gato. Aí ele olha pra minha cara. Eu falei, mãe, já falei com você que eu não quero você mexendo nas minhas plantas, né? Então é um clássico quintal de subúrbio. Aham. Não tenho o hábito de ter festa no quintal, porque eles não são dessa forma. Mas o quintal do lado, onde morava minha tia, que agora é uma grande estrela, tinha festa o tempo inteiro. Então eu tenho essa referência de quintal, festa e batucada. Sabe aquela festa que não precisa de convidado para vir à festa? Sim. Só a família junta? Uhum. Na minha família preta é desse jeito. Só a família, as crianças. Eu lembro uma ocasião que a gente estava reunido e aí a filha da minha prima falou assim, aí, tá muito, 5 anos, tá muito parado. Aí, ô tio, pega as peças aí, vamos bater um pagode. Aí eu, Maneiro. Gente, isso tá no sangue de verdade. Então a minha família é uma família que reuniu, encontrou, surge um caldo, surge um negócio, um feijão amiga, uma sopa de ervilha no instante, e a festa vai emendando, e a casa da minha tia, tá tarde, não vai, ela acorda, ela olha, tem uns 15 no chão, ela vai pulando, resolve a vida dela, vai dormir e acontece. Então a minha criação, e quando eu lembro de família, Engenho de Dentro, referência preta, é dessa aglomeração. Eu tenho muito claro isso. Uhum. Muito claro. É muito gostoso lembrar, porque tem muitas histórias. É quem dorme primeiro tem a cara pintada, é a nego que esconde o sapato para outra pessoa não ir embora, é por aí. Essa é a origem de Cláudia Martins, da fofoca. Eu gosto da fofoca. A minha mãe vem de uma família, minha avó era italiana, veio para o Brasil, foi para Minas Gerais, casou com o meu avô, um homem retinto do campo, lá pelas tantas já com uns 10 filhos, veio para o Rio de Janeiro, foi morar no Morro do Querosene. Minha mãe foi criada no Morro do Querosene, ela conta histórias maravilhosas de lá. Ela era paquerada pelo Jorge Benjor, que tinha um apelido de que tinha um apelido de Babulina, e ela ficava possessa porque ele mexia com ela da porta do botequim. Minha mãe é uma lady, é uma dama. Meu avô era um homem que não alterava a voz, mas minhas tias que gostavam de samba, que minha mãe nunca gostou, minha mãe gosta de ver a fofoca, ela não gosta de estar no meio. Uhum. Minhas tias fugiam para ir pro samba. Meu avô acordava em casa, sentia falta delas, ia lá no samba bem tranquilamente e trazia elas para casa. Vamos embora dormir, minha filha, que tá na hora. Uhum. Então a minha família é de festa e eu herdei isso. Eu gosto do movimento, gosto da fofoca. Pô, que maneiro, me senti eu senti um pouco dessa energia agora do quintal, assim, porque isso é coisa de suburbano mesmo, né? Muito. E tem um prazer de, por exemplo, eu tenho 52 anos de idade, eu moro na casa que nasci, de conhecer o lugar que você está. Eu ainda circulo e encontro algumas merendeiras da época de escola, dentro do mercado. Encontro a professora da primeira infância do bairro. Isso eu acho um tesouro. Isso eu acho, assim, um tesouro de encontrar. Ela foi merendeira da minha escola, professora do ginásio. Oi, professora. E elas ficam felizes quando você divide com eles, assim. Professora, eu formei, pós-graduei, não sei o que. Eu fico feliz, e não sei o que. É bom. Eu me sinto pertencente. Um exercício de pertencimento, estar no mesmo bairro, entendeu? Acho que é um exercício que poucas pessoas hoje em dia fazem, né? Sim, total. Eu acho que comentei com a Ana, quando você está no seu espaço, é aquela história de, tipo assim, tá desconfortável, sei lá, uma situação estranha no ônibus, no carro, você desce em qualquer esquina, você tem uma casa para se refugiar. Eu sinto isso no Engenho de Dentro. Sim. Qualquer lugar que eu vá, eu tenho uma casa, um amigo, uma relação com aquela situação. Sabe que eu passei por uma situação parecida? Aí. A minha mãe faleceu em 2006. Talvez seja um pouquinho antes da gente se conhecer. Ou talvez a gente já teria se conhecido. De repente foi no ano, que eu acho que a gente se conheceu em 2005, na verdade. Por aí, né? final de 2005. É de 2005, 2006, né? Acho que é 2006, né? Eu acho que é 2006. Ou então foi bem próximo, isso. Assim. E aí, nosso amigo Zé Alex, né? Foi um cara que me deu todo um apoio, suporte a todo momento. Sim. Ele falou, cara, fecha a tua casa aí. A gente foi lá, deu uma limpeza, ele foi comigo, me ajudou a dar uma limpeza lá. Falou, cara, não fica aí sozinho, pelo menos por agora, né? Vamos pra Santa Teresa, fica comigo lá. E aí ele me deixou lá na casa dele e viajou, foi pra Brasília, sei lá, ele tinha alguma parada, algum trabalho, alguma coisa que ele ia fazer e ele deu esse rolé. E aí eu me senti sozinho de uma coisa assim, eu fiquei com muito medo do tipo, cara, se eu passo mal aqui... Ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe quem sou eu não sei o nome do vizinho. Eu nunca tinha visto o vizinho.
Ainda é Santa Teresa, né? Porque, tipo assim, se ainda é um apartamento, é uma coisa... Sei lá, eu passei isso em Barra Mansa também. Em Barra Mansa eu não sabia quem era a porta do lado. Isso é assustador. Eu nunca tive esse tipo de experiência, mas já cansei de ouvir gente falando o que você está dizendo. De se sentir sozinho no meio de um prédio com 2.000 pessoas e você não sabe quem é do lado. Quem é do lado, quem é na porta da frente. Exatamente. Né? Exatamente. Que doideira. Tipo... A pandemia mostrou isso para as pessoas, o quão era necessário. O quão fazia falta quem estava do seu lado. Uhum. Eu tenho um amigo meu que ele é sozinho, ele é solteiro, e ele morava num prédio, e ele, sozinho, trancado em casa, ele falou, Cláudia, eu tô numa agonia. Aí eu ensinei ele a fazer bolo pela internet e tal. E ele disse que descobriu que a velhinha de baixo também era sozinha. Aí ela cozinhava, ele começou a interagir com o cheiro, no final das contas estavam trocando comida. Ele ia na porta, deixava um pratinho para ela ia na porta, ela deixava empadinhas para ele. Pô, que maneiro. Maneiro, né? Maneiro, ele falou, Cláudia, só por conta da pandemia. Aí o prédio começou a interagir. Ou seja, a gente precisou viver um momento absurdo, de claustro, de angústia, de medo, todo mundo apavorado, para a gente reconhecer o que é essência, né? Sim. Que é troca. Sim. Troca, convívio. Sim. É louco. Coletividade. Exatamente. Essa experiência de morar no subúrbio, no mesmo lugar que você nasceu, para mim é muito positiva nesse sentido. Em outros tantos também. Por exemplo, uma vez o cachorro mordeu minha mãe, quando eu recebi a notícia, minha mãe já estava no hospital, o vizinho já tinha saído para comprar os remédios, estavam só me esperando porque sabiam que eu estava a caminho para voltar para casa comigo. Estava tudo resolvido. Sim. Isso, meu irmão, é um capital que você não compra. Enfim, assim, isso para mim é uma coisa muito... de memória emotiva mesmo, assim, do subúrbio, que é isso, assim, do tipo, é o vizinho lá em casa pedir uma parada, cara, tô fazendo uma parada ali, esqueci a cebola, tu tem uma cebola aí, depois eu te devolvo, aí do tipo, né, ou então, do tipo, é isso, assim, o cara vai fazer, né, no subúrbio, você falou da coisa do quintal, né, não existe um vizinho teu que vai fazer uma bagunça no quintal, que não vai bater lá na tua porta e falar, pô, cara, vai ali. Posso botar um negócio aqui na porta? Não deixa uma tomada que eu vou pôr. Tem um espaço na geladeira pra colocar no seu quê? Exatamente, sobrar um carvão efetivamente, aí, né? Exatamente. Assim, muito maneiro, sempre. Subúrbio, muito legal. Mas você tem uma recordação legal de infância lá? Assim, você falou que da escola, né? Você falou que encontra até hoje as merendeiras da primeira infância. Como é que foi a Claudinha na escola, nessa rua do subúrbio? A tagarelice, como sou até hoje. Parece a Emília que tomou uma pílula e começou a falar. Eu falo com a porta, como diz a minha amiga. E aí a queixa da escola era essa. É ótimo, mas conversa demais. Porque você não fala sozinha, né? Você fala com outro. Então você incita os outros. Aí quando criança, falava muito. Quando adolescente, dançava. A professora me achava sambando em cima das mesas. Ah, que maneiro. E os colegas batucando embaixo. Faziam samba para mim. Eu calculo uma coisa dessa. Eu sempre tive, assim, numa posição de popularidade. Graças a Deus, muito positiva. Por quê? Eu fui descobrindo, os meus talentos foram abrindo portas para mim. Então, por exemplo, eu sempre fui boa do papo. Então, era conversa. Depois, eu descobri que eu sabia dançar. Então, eu sambava na coisa. Depois, eu comecei a cantar. Aí, toda a rodinha de violão chama Cláudia. Então, eu tava lá no meio da fofoca. Depois, eu fui jogar basquete. Aí, eu jogava bem. Então, todo mundo me queria no time. Cara, você jogou basquete? Joguei basquete. Curiosidade. Joguei basquete. Eu sempre fiz muito esporte. Eu fiz ginástica olímpica há muitos anos. Eu joguei basquete. E eu dancei por um bom tempo. Depois fiz atletismo. O último que eu fiz foi atletismo. Eu fiz velocista. Eu era velocista, fazia 100 metros, era tiro. E era muito divertido, porque, primeiro, o que acontece? Todo mundo quer estar com quem pode acrescentar, de uma forma ou de outra. Então, quando você se destaca, as pessoas querem se aproximar. Ainda que instintivamente, não achando nem com a vontade de eu vou devorar alguma coisa dela, vou tirar um proveito. As pessoas querem estar junto porque querem estar naquela vibe. Então você calcula. Eu às vezes falava, bota um samba aí que eu vou sambar. Eu juntava as carteiras na escola para sambar em cima. A professora cansou de me encontrar sambando. Cláudia, eu falei, não, professor, a gente estava aqui parado, a gente fez um samba. Eu lembro dessa história que você falou, lembrança de quintal. A gente falava assim, tipo, 12, 13 crianças na vila, quintal meu, quintal do outro, vamos fazer um samba? A gente pedia, mãe, me dá uma lata velha. Davam lá, a gente ficava batucando em cima de uma caixa d'água, embaixo de um pé de jamelão gigantesco. Que cena maravilhosa. Mas batucava, aquela bateção de lata.
Falei, cacete, eu falei, mãe, como é que você sabe? Falei, Cláudia, era a melhor coisa que a gente tinha pra gente, era ver vocês ali tudo aglomerado aos olhos. Chegava no quintal, tava ali. Era um tempo em que você podia ficar uma tarde inteira sumida. Eu ia correr pelo mato para ir na cachoeira pegar peixinho. Aí voltava com aquela latinha cheia de peixinho. Uma semana depois você descobria que meia dúzia daquilo ali era girino. Ah, que incrível. Aí que minha mãe falava... E virava o quê? Uma perereca? Virava. Mas aí a gente não deixava criar a gente tinha um barril para guardar isso. Minha mãe falava, ó, pega e leva pra cachoeira de novo. Aí a gente pescava eles, punha na latinha e ia lá devolver pro rio. Minha mãe não deixava matar. Então eu tinha galinha de estimação, a galinha lá em casa. Eu tenho o maior apreço à galinha. Galinha lá em casa via televisão com a gente, assim, ó, abraçada. Galinha tinha nome. Quando minha mãe servia a galinha no almoço, numa refeição, a gente ia no quintal contar as nossas. Chamava fulana, fulana, fulana. Ah, tá bom. Ou então minha mãe tinha que chegar com a galinha congelada e mostrar. Comprei, pode comer. E outra, a galinha lá em casa tinha que ter 4 pés. Porque a gente queria comer, eu e meu irmão. Pé no almoço e pé no jantar. Meu pai dizia, mas galinha só tem 2 pés. Pá, mãe. Aí minha mãe comprava uma galinha mais 2 pés. Isso tudo é memória de infância. Que maneiro. Diz que o pé da galinha tem um colágeno? Tem, nossa, hoje em dia é iguaria, cara. A galera compra pé de galinha, faz aí... Vai dar receita? Pode. Faz o pé de galinha refogado, põe pra cozinhar muito, bate no liquidificador, coa, tira o excesso do que é de poeirinha de osso e você vai incorporando, ele vai fazer uma gelatina por causa do colágeno, você vai incorporando isso na refeição. É um alimento extremamente rico. Um monte de gente usa, quem tem problema de artrose, artrite, uma série de outras questões. Quem está preocupado com a coxa que vai cair, com a ponta que vai cair, é um senhor remédio. Cara, eu acho que eu nunca comi. É saboroso. Eu já, esteticamente eu implico hoje, né, me incomoda. Mas ainda tem muito botequim que serve pé de galinha. E nego, minha mãe adora chupar osso, eu não gosto. A minha mãe adora. Minha mãe, a primeira coisa que ela pega no frango é o dorso, o pescoço, a asa. Eu falei, pô, não tem asa. O pescoço a minha mãe adorava. Aí. Eu lembro que ela ia no mercado, no açougue, né? Na verdade. Antigamente tinha muito açougue de rua, Exato. Né? Que acho que sumiram junto com os cinemas. Muito. Eu só acho açougue agora, sei lá, no Meier eu vejo um. Em Madureira tem um que eu compro coisa que levo pra casa, que eu gosto ali perto do Mercadão. Porque eu também acho muito pouco. E era um em cada esquina. Né? Então, aí minha mãe comprava, era muito o pescoço, ela adorava. E eu lembro, um caldo. Eu lembro que o molequinho chupava os ossinhos do pescoço, né? Eles têm ficam pequenininhos assim, Sim, miudinho. Se você quiser, for atrevido, você pode até mastigar e comer de verdade. Eu, particularmente, não gosto. Mas essa parte do osso toda, na comida, dá muito sabor. Você pega um peito de frango, ele tem carne, mas é uma carne um pouco mais seca, dependendo da idade do frango. Agora a gente come um frango que cresce em 15 dias para bater, cheio de caô em cima. O bicho tomou um monte de hormônio. Você evita comer o miúdo do frango porque tem um monte de hormônio depositado. E por aí afora. Mas na busca do sabor, que é uma coisa que lá na minha casa tem uma regra. Toda comida nasce de um refogado. Então, refogou ali um pescoço, um pé, meu irmão, aquilo ali dá uma sopa, dá um molho de macarrão, dá uma água de macarrão para fazer maravilhosa. Sim. Então comprou um frango, desossou para fazer, pega aquilo tudo, bota para ferver num caldo com bom cebola, alho, louro, bota para deixa concentrar, esfria ali, peneira. Meu irmão, tu vai ter um caldo para fazer um monte de coisa. Aquele arrozinho bobo, já sobe um... Sim, já virou um risoto. Já cresceu, já se sente. Ele já incha, já se sente. Pô, maneira. E vocês aí cozinhando com sazon, pô, toma vergonha, Pelo galera. amor de Deus, não tem cabimento. Numa terra em que, se você comprar aquele coentro que tá cansado na prateleira e bota ele na água, ele te dá mais meia dúzia de rama, não tem cabimento usar sazon. Pode crer. Não tem. Claudinha, um dos motivos de eu ter te convidado para você estar aqui, né? Quando eu fui fazer a curadoria, você foi o primeiro nome, um dos primeiros, assim. Tem 2 motivos. Um é esse, da gente falar de comida, mas eu vou tentar aprofundar isso depois, um pouquinho depois. Vamos lá, esperemos. Já introduziu a gente já começou a falar. Acho que você já deixou aí, mostrou a que veio. Mas um dos motivos é esse, que eu queria falar de culinária. Boa. E o outro motivo é que você foi uma das pessoas que mais me deu força quando eu estava no meu sofá começando esse projeto.
Ah, é verdade, do início, né? Que eu via e falava, Rodrigo isso, Rodrigo aquilo. Sim. E ainda mandava, a luz não sei o quê, caiu não sei o quê. Exatamente, eu fui melhorando a coisa, né? Do tipo, pra galera que não sabe, né? Tem aí no canal, vocês podem depois procurar. Eu comecei esse projeto no sofá da minha casa. Eu consegui também, foi via um edital de cultura emergencial na época da pandemia. Né? É verdade. E aí a gente ainda estava em isolamento, aí eu consegui lá do Cultura Presente nas Redes, que foi acho que da Secretaria de Estado e Economia Criativa. Legal. Que é a Secretaria de Cultura do Estado, né? O Foca que está fazendo essa temporada é municipal, é da Prefeitura, e o outro foi da Secretaria de Estado. E eu comecei isso lá no meu sofá. Então depois vocês procurem, tem uns episódios lá. E eu lembro que você foi a pessoa que uma das pessoas que mais acompanhou todos os episódios, que era ao vivo, né? Hoje a gente está gravando, mas essa temporada era transmissão ao vivo. E você teve lá em quase todos e me dava depois os bizu. Ótimos. Eu acho que vale muito a pena a busca, porque tem uns papos ótimos. Eu lembro de uma artista de rua, que eu acho que trabalhava com galinha. Teve a Fátima Verônica, que passou lá. Isso, a Fátima Verônica, linda, com o vestido Fátima, dela vermelho. Que é contadora de histórias, arte educadora. Falando dos griots. Isso. Isso aí. Eu escrevi 3 episódios, né, seria uma curta temporada de 3 episódios e fiz 8. Uau! Porque de tanto que gostou, né? Cara, gostou. Eu curti muito. Eu na pandemia... Uma das coisas que eu mais consumi foi podcast. É mesmo? Porque assim, eu já conhecia a linguagem, mas eu achava que era uma coisa meio rádio. E eu não tenho o hábito de assistir TV e nem ouvir rádio. Nunca tive, desde moleque. Eu gosto da TV, o rádio eu tenho pouca referência agora. Eu tive, assim, muito moleque, eu ouvia alguma coisa de rádio que eu gostava de gravar, a fita cassete, lembra? Opa, né? E como lembro. Eu já fui muito apegada ao rádio. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma seleção de óculos velhos em casa que eu ganhei em umas promoções de Antena 1, sabe? Do tipo assim, na hora Gal vai dar a chave, você guarda a chave e vai lá buscar. Sim. E eu tenho uma penca de óculos velhos. Eu fiz um pouco isso também. Mas eu era para ingresso de show, né? Tinha a Rádio Cidade antigamente aqui no Rio de Janeiro. Aí ligava, você concorria ao ingresso, eu ganhei uma vez pro Canecão. Qual que era a rádio maldita? Era Fluminense? Era Fluminense. Essa era na AM. Olha essa era incrível, eu gostava também. Mas depois eu cresci, aí eu desapeguei da rádio, porque aí eu já veio a geração CD, né? Sim. Então você botava e escutava o que você queria, depois o DVD e tal. E a TV eu nunca tive o hábito mesmo, não. Assim, eu não gostava. Minha mãe que via muito. TV lá em casa sempre ligada. Mas eu nunca fui antenado na TV. E aí, no começo, eu achei o podcast um pouco isso. Já existia antes da pandemia. Mas aí, a gente olha sempre, porque a gente tá no parque, a gente tá aqui, às vezes rola umas interferências. Até a menina riu. Ela percebeu o barulho e ela riu, assim. Mas é normal, tá, galera? É realidade. É realidade. Mas aí na pandemia começou a ter videocast, né? A galera foi pro vídeo e começou a ter isso. E aí começou a ter umas coisas assim, que era isso. Não era uma entrevista igual era o Jô Soares antigamente, que chamava, sei lá, o cara que faz a novela. Não. Começou a chamar os anônimos começaram a aparecer. Exatamente, que é a coisa da internet, né? Isso aí. E aí começaram a chamar uma galera que eu falei, cara, eu preciso ver o que esse cara pensa, né? E aí eu comecei a consumir muito podcast. Delícia. Por exemplo, eu posso indicar um que é só no Spotify, chamado Conversas com Abajur. Conversas com Abajur. Conversas com Abajur. Podia ser meu, tá? Eu costumo falar com a cortina do banheiro. É mesmo? Gente, o banheiro pra mim é meio que um santuário. Eu adoro um banheiro. E eu já fui pega pela minha mãe várias vezes conversando com a cortina do banheiro. Ainda falei, cara, me dando susto, tô conversando, minha mãe. Tô falando com quem? Eu falei, com a cortina, ué. Caralho. Pode desenrolar aquela situação que tá na tua cabeça, louco brando, você vai e volta. Aí a cortina do banheiro é uma tremenda conselheira. Né? Porra, total. Aí eu réplica, tréplica, aí eu falo, ela argumenta, aí eu... Minha mãe, o dia que ela te respondeu, eu falei, mãe, se ela me respondeu, eu digo, muito obrigada, dona Cortina, e sigo. Não vou dar conversa também para não ficar aí folgando comigo. Maneiraço. A minha mãe conversava muito cozinhando também, falava muito com as panelas. Isso. Até tem uma coisa que eu lembro, assim, que a minha cozinha é uma janela que dá, assim, logo para outra casa, né? Um beco e aí a casa vizinha, assim.
E aí ela tinha falecido fazia, sei lá, um mês mais ou menos. E aí a vizinha, um dia eu encontrei com ela assim, aí ela falou, cara, às vezes eu escuto a sua mãe conversando ainda com as panelas. Olha, falou que assim. graça. Sabe, porque ela também sentia muito falta, elas eram amigas e tal. Não, e você, morando tão perto, você tem um vínculo assim muito explícito, né? É aquela troca, imagina nessa situação, você já falou isso, eu já lembrei. Mexeu, abriu, ih, acabou, fulano, tem um negócio aí? Era tipo isso. Se mover, estica o ovo lá, pegou, resolveu. Tipo isso. Mas dito tudo isso, né, quando eu pensei em você logo de cara, assim, foi por isso que você foi uma das pessoas que mais deu força. Tem a coisa da culinária que eu quero entrar depois, assim, aprofundar mais, que a gente já falou, você já mostrou que veio. Mas eu te conheci cantora, atriz. Como é que foi essa tua pegada artística na vida? Cara, como é que surgiu isso? Como é que você foi de cantora para atriz? Ou se você já era atriz, eu não sabia? Não. Como é que foi isso? Na verdade, eu canto desde moleque, porque eu cresci ouvindo minha mãe cantar. Minha mãe cantava tudo, lavando, passando, cozinhando. Meu pai foi um mestre-sala de escola de samba. Então a música na minha casa. Minha mãe a gente tinha uma caixinha de som com um toca-discozinho que colocava ali a musiquinha e ficava ouvindo Clara Nunes, um monte e tal. E aí depois eu descobri que eu sabia cantar e comecei a frequentar as rodinhas que eu mencionei no início. Eita, que delicadeza! As rodinhas e tal. E aí o teatro surgiu a partir de um encontro, olha só. Resumindo, a arte me costura minha presença nesses espaços. Por quê? Fazendo uma aula de fotografia, eu conheci Luciane Conrado. Luciano Conrado, da Unirio, fazia a prática que originou o sonho. Sim. Em determinado momento, o sonho ficou sem a cantora para fazer a estreia. A Luciana falou, tenho uma amiga, eu posso te trazer. Zé Alex, que é aquele coração que a gente sabe que tem, falou, traz ela para ver qual é. A gente conversou e a gente acertou e eu nasci atriz ali. Bacana. Ali. Eu lembro, engraçado, eu lembro então muito... eu conheci o nascimento da atriz. Exatamente. Porque eu lembro muito claramente que eu não sabia exatamente como fazia nada. E eu lembro de como eu aprendi cada coisa, do tipo, a minha personagem entraria depois do blackout daquela peça e eu tinha que ficar no escuro e me montar no escuro. Como é que eu ia fazer? Aí eu falei, mas como é que eu vou colocar? Aline Guimarães, querida Cláudia, experimenta a ordem que você se veste, dispõe as roupas na ordem que você se veste e não vai ter problema. É assim que treina e faz. E assim eu descobri. Aí eu montei um santuário. Aí eu fui pegando os meus movimentação. E era uma peça que era correria total. Exatamente. Né? Então eu montava e ficava quietinha. E a partir disso, eu tinha aquela entrada cantando. Descobre a frase musical que você vai fazer, fecha ela e vamos lá. Depois pintou a vaga no elenco, numa saída de uma pessoa ou outra, aqueles remanejamentos que a gente rolava. Falei, não consigo, Zé, você vai fazer. Eu falei, eu não sei. Ele falou, vai sim que eu vou te ensaiar. Fiz uma série de ensaios com o Zé, fiz e peguei o papel. Aí eu descobri que eu conseguia interpretar. E assim foi andando. Aí a gente fez o sonho, aí eu assimilei da cantora à professora, aí fiz outras coisas, ajudei em algumas coisas. Depois... Fizemos o Caminhos, depois daquele tempo, depois a minha saída, por conta da Marília Prata. Tinha uma vaga, precisavam de uma cantora dentro de um monte de gente, para uma das estreias do Mundo do Grampeado. Eu fui encontrá-los. É incrível esse espetáculo. Nossa, maravilhoso. Fui encontrar a Marília Prata numa coxinha de teatro, acho que foi no Glaucio Gil que eu fui encontrá-los. Foi, Glaucio Gil. E aí eu cheguei lá, estavam os meninos da banda me esperando. Ah, tudo bem, você? E começou a passar música em inglês, coisa que eu não falo, que não canto inglês. Aí eu falei, olha, vamos preocupar com a melodia. Letra eu aprendo. Passamos 1 ou 2 vezes para encaixar o tom, frase. Ele falou, eu lembro muito do Arthur dizendo isso. Quando a gente cantou, que eu fiz uma frase musical, ele falou, achamos a nossa Lorena, é ela. E aí fiquei. O Mundo Grampeado. E depois você ganhou personagem também. E depois ganhei personagem também. E aí, olha só. Você fazia Iemanjá nesse espetáculo, né? Eu fiz Iemanjá depois. Na verdade, foi na última montagem, quando a gente fez a releitura do texto, eu fiz Iemanjá, que foi uma farra, que foi uma música escrita e tal, dedicada. Eu montei aquele figurino. Aquela cabeça foi eu quem fiz. Eu ajudei a costureira a montar a roupa.
Foi um aprendizado do exercício teatro extremamente prazeroso. E aí você descobre o quão grande, majestoso e poderoso é o teatro. Sim. Eu digo que eu sou uma atriz de carreira curta, mas de grande valor, porque no Sonho, no Festival de Varginha, eu fui indicada como melhor atriz coadjuvante. Sim, eu lembro. E eu fiquei passada. Eu lembro que naquela hora que o cara mencionou meu nome, eu tinha acabado de mencionar para Matheus Rebelo, que estava do meu lado, e falei, poxa, Matheus, queria tanto ser indicada. Ele falou, pô, Claudinha, não, relaxa, a indicação é uma coisa muito delicada, porque é muita gente, você tem uma única entrada. Na época eu tinha uma única entrada no espetáculo. Falou, é muita gente, é muita concorrência. E era um espetáculo grande, 2 horas, né? Exatamente. E aí, eis que o cara, a atriz coadjuvante, Cláudia Martins, o Sonho. Eu falei, Matheus é ele. Tá maluca, porra? Eu entro e saio desse espetáculo, ninguém lembrou de mim. E assim surgiu. A música me deu tudo isso. Sim. A música me deu tudo isso. Sim. Pô, foi que abrindo bacana. portas. E eu vi bastante coisa disso que Exatamente. você narrou agora, né? Porque eu também fiz parte do elenco do Sonho. O Mundo Grampeado, sou um grande amigo do Marcos, né? Do Marcos Galinha, que é o idealizador desse Galinha espetáculo. é um gênio, cara. E eu, na verdade, fui assistir o Mundo Grampeado a primeira vez, acho que no Sérgio Porto. Eu fui com o da Costa. Tato da Costa. Eu fiz a segunda temporada do Sérgio Porto, então. Eu fiz uma temporada do Sérgio Porto. Não, você já fazia. Já fazia? Em cena. Ah, então tá bom. Então você conheceu naquela época? Conheci ali. Foi a primeira vez que eu fui assistir. Aquela temporada foi um estrondo. Tinha gente, tinha fila. Em lista de espera. O último espetáculo, a gente teve que deixar as pessoas entrarem e sentar no chão. Inclusive, eu assisti uma sessão que o Marcos teve que fazer como ator, porque o menino não pôde ir. Sim, que é o ele cara era que o faz professor. Churrasquinho. Isso aí. Ele fez 2 vezes. Acho que ele fez uma como professor lá, passeante lá, e aí tinha uma interação, e depois ele fez o Carlinhos, que o Somênio e o Afonso estavam ocupados, estavam com o papel na época, tinha um problema. E aí, eu fiquei tão encantado com o espetáculo que depois eu cheguei pro Marcos e falei, cara, eu quero fazer essa porra. Quero fazer também. Aí. Um monte de gente falava pra mim, pô, eu quero fazer esse Mundo Grande, é muito bom. Falei, cara, vamos lá, chega lá. Não é à toa que é um monte de gente. O Galinha gosta dessa aglomeração. Ainda não fiz como ator, não surgiu essa oportunidade, mas eu fui trabalhar na técnica em Niterói, né? Fui lá ajudar a montar luz, operei luz. Isso é verdade, você tava lá. Que, inclusive, por conta disso, conheci Vicente Coelho e hoje sou um grande amigo também. Cara, que eu quero pra minha vida. Assim. O Vicente é, pra mim, ele é de um carinho. Quando eu falo em teatro, eu lembro do Vicente, porque o Vicente me apaziguou em vários momentos que eu estava assim na gastura. Tem uma cena que está gravada até nesse espetáculo lá da Iemanjá, desse momento da Iemanjá, que eu entro sem áudio e alguém leva o microfone para mim. Quando eu tenho que começar a cantar, o microfone não está ligado. E eu dou a primeira frase, mas tinha um contracanto e tal, e não está saindo. Ele percebeu na memória, craque, que é de teatro, ele levantou, fez pra mim assim, ó. Pegou o microfone, testou, deu na minha mão. Eu tenho, Vicente, no amor, a primeira cena que faço no Mundo Grampeado, quando estreio, é com o Vicente. Na minha estreia, eu errei toda a letra da música. Eu terminei a cena fazendo um cantaroladinho. E ele segurou tranquilo, e fazia pra mim no olho. Ele é muito vivo. Ele me abraçou no olho, ele falou... Segue. E assim foi. Eu falei, quase morri, já que você falou disso, coisa errada. quando eu fui operar a luz lá em Niterói, foi assim, eu ajudei na montagem, então eu sabia mais ou menos onde que estava localizado cada coisa. Quando a gente fez hackeou, né, na mesa e tal, então eu tava mais ou menos ligado, mas eu nunca tinha operado a porra do espetáculo. Não é assim, né? Não é assim, exatamente. Mas o cara falou, mano, vai ter que ser assim, não tem mais tempo, eu vou descer, porque o administrador? Como é que é o nome dele? O Irá, não? Como é que é o nome? Eu não sei. Eu lembro que era uma pessoa conhecida deles. Não, ele é um menino que faz o cara que carrega o abacuque na mochila, que é o cara que leva o Horadovski, não? Não. Era o Urion. Urion é que montou a luz e ele ia fazer o espetáculo como ator. Ele falou, não tenho mais tempo, não cara. Mais. Se vira com o que tá montado aí. E aí eu falei, tá bom, né? A gente também é cascudo de teatro. Isso aí, né? aprende e vai. Falei, gente, ó, não vai ter uma luz, né, assim, monumental, mas eu não vou deixar ninguém no escuro. E aí lembro que tem uma cena que o personagem do Vicente dorme, e aí do tipo, eu não apaguei a luz lá pra onde ele deita, né? E aí ele de cena falou assim pra mim, apaga a luz aí pra mim, por favor, que eu quero dormir. Aí eu entendi, né? Assim, muito tipo, craque. Senão eu não deixaria ele no escuro. O cara tá no palco, tá em cena, mas era uma deixa mesmo pra eu apagar a luz. O Vicente é
um cara assim que eu quero pra minha vida. Inclusive, ele vai fazer a trilha sonora aqui do programa também. Opa, Vicente Dando Coelho spoiler, é dando ouro. spoiler. Não entrega tudo, não. Deixa aos poucos. Pô, que maneiro. E aí, enfim, dito tudo isso, eu acompanhei muito dessa parte da sua carreira como atriz, né? Mas veio a pandemia, uma coisa que você já citou aqui. E aí acho que foi até o momento que a gente se reaproximou mais, Sim. né, por conta do podcast. E eu também acompanhei muitas coisas suas, principalmente o carnaval. Que você Nossa. caiu para dentro do ambiente virtual e aí você estava ali de alguma forma tentando ter alegria, né? Exatamente. Acredito que você seja uma pessoa que gosta muito de carnaval, que você sambava na carteira da escola, então do tipo... Você calcula, filha de pai sambista. E deve ter sido esse momento também do tipo, caralho, o que a gente faz agora, né? Não tem carnaval. Não tem carnaval. Mas teve, da Claudinha teve. Meu teve. Não, assim, o que a gente faz não tem carnaval para uma pessoa que tem um acervo de carnaval dentro de casa. Porque eu tenho caixas de carnaval. Sim. E lá em casa tem uma coisa engraçada. Carnaval se confunde com o Natal, tá? Porque eu preciso de uma coisa no carnaval, eu vou na caixa do Natal. Quando do Natal, eu vou na caixa do carnaval. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ver que eu tinha muita gente no meu entorno que conhecia e gostava tanto do assunto quanto eu. Falei, pô, vou juntar essa galera para fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou fazer uma série de lives, vamos falar do carnaval. Porque o carnaval, além de ser uma festa, é um patrimônio cultural. Não é uma galera que se reúne para batucar na esquina. Sim. Isso traz uma história, mas uma história absurda. Uma história econômica, uma história cultural, uma história emocional. Ela desenha a história do país, das cidades onde ela acontece. Então, eu quando comecei a listar, eu falei, pô, eu conheço muita gente de história da carreira, muita gente de arquivo, de maquiagem, de gente da prática da festa, costureiras, maquiadores. Eu falei, cara, eu vou juntar essa galera. Comecei a mandar uns bilhetes, falei, bora, eu topo. Resumo da ópera, eu juntei professores de história, diretor de escola de samba, pesquisadores, antropólogos, cantores, compositores. Montei o roteiro e fiz. E um ex-padre. E fiz um roteiro para os dias de carnaval. A gente escolheu quesitos para falar sobre o carnaval. Então a gente falou da história do carnaval, a gente falou dos quesitos especificamente, a gente falou dos sambas enredo, a gente falou sobre o movimento da comida do carnaval. Uhum. A gente falou carnaval. E para isso, claro, a pessoa que tem um acervo, eu não vou falar de carnaval desmontada, né, meu amor? Sim. Aí eu falei, opa, sai daqui, mosca. Que eu achava que era mais maneiro, acho que era uma abelha. Que eu acho que era mais maneiro, assim, porque eu lembro quando eu assistia, do tipo assim, que aí rolava uma música de fundo. Eu abria cantando, cantando um monte de marchinha, que eu fiz uma seleção. Peguei lá uns panos de lamê, pendurei umas máscaras, um cenário, tinha luz, tinha tudo. Botei o ring light lá e fui fazendo. E fui aprendendo fazendo, na marra. Muito maneiro. E aí, no início tinha uma hora, eu falei, se cair a gente volta, então tem 2 partes. E cada dia eu tava numa fantasia, numa montação diferente. Eu pintei a unha, acho que 5 cores diferentes no carnaval. De manhã eu acordava... Uma pra cada episódio. Exatamente. Uhum. No dia que eu tava de sereia, eu tava de unha azul. No dia que eu tava de Carmeiranda, eu tava de unha dourada. E assim foi, de cabrocha eu tava de unha prateada. E punha um bando de colar e me enfeitava e maquiava tudo de Cleópatra. Eu tô com uma sombra azul, meu amor. Bombada. Eu falei, não, eu vou me montar, é carnaval. E na quarta-feira de cinza, eu recebi o ex-padre, meu amigo, para falar sobre o link Fé, Carnaval, Festa, Fé. Fala melhor sobre isso, que eu fiquei curioso. Como que é isso? Carnaval, eu tenho um amigo ex-padre. Ele, o cara largou a batina. Em determinado momento, ele entendeu que aquilo ali não era mais para ele. É uma atitude de coragem, de autoconhecimento, e de ver que tua perna não dá mais para aquele caminho, é para outro. Mas isso não interfere na fé? Desculpa, eu tô falando uma pergunta leiga, Sim. tá? Do tipo, isso não interfere na fé, assim, do tipo, né? Porque é um sacerdote. Isso. E aí, de repente, o cara fala para a instituição, eu não quero mais. E isso não afeta nada, assim? Não tem nada. A igreja não é um claustro, você não está trancado lá.
Entendi. Você está lá, é um estado de vida. Entendi. É um estar. Eu estou lá. Se em determinado momento eu chego à conclusão que esse meu estar já não é mais tão confortável, já não me abastece como eu preciso. Porque o que Deus quer? É que todos estejam bem, felizes, na situação que é melhor e mais conveniente. À luz da fé, baseado em uma série de outros preceitos, uma série de outras informações. Mas Deus quer que a gente esteja bem. O que é o papel do padre? É o cara que ampara, é o pai, é o aconselhador, é o condutor de uma... Quem é que ampara, aconselha, conduz estando mal? Vai te levar para o buraco junto. Sim. Então você tem que estar bem. E aí, diante a essa possibilidade e a realidade que habita o coração, ele deu o passo. Dispor, pediu a dispensa, fez os caminhos que tinha que fazer, hoje tem uma família estabelecida. Não, isso em momento nenhum mostra ou denota fraqueza de fé, pouca fé, fragilidade na fé. Pelo contrário, eu acho que na minha cabeça demonstra muito mais. Muito mais. O tamanho e o respeito que ele tem, a ponto de falar, estou me ausentando desta situação, continuo no universo, a atmosfera é essa que eu acredito, mas eu saio deste papel e passo a figurar outro. Incrível. E aonde que entra o carnaval na fé? Porque assim, aí minha ignorância, tá, gente? De novo, papo de leigo. Pelo que eu ouço dos cristãos, né? Porque católico também é cristão. Isso aí. Então é evangélico também, né? É tipo que a gente denomina muito assim, o evangélico o crente, né? O protestantista. Do protestante, exatamente. Né? Mas a Igreja Católica também segue o evangelho de Cristo. Exatamente. Segundo o que eu ouço, né? Isso não é regra, tá, galera? É a minha ignorância. Segundo o que eu ouço é que o carnaval é uma festa pagã, a festa da carne. Exatamente. Eu não vou falar muita coisa, porque eu também não domino o assunto, mas depois as pessoas podem ir lá olhar. O carnaval vem numa permissão da igreja para você festejar. Esse dia você pode vacilar. Exatamente. Abriu ali um espaço no calendário, vai, solta tudo. Pode pecar nesse dia aí. Solta tudo, depois a gente volta. Entendi. Essa permissão. Por isso o link da festa carnaval com fé. O Leandro faz uma explanação fantástica, porque para ser padre o cara estuda pra caramba, tá? E Leandro é um CDF. Ele faz uma explanação fantástica. Mas é exatamente isso. Existe uma permissão da igreja para você soltar. Solta, por isso que é a festa da carne. E depois há essa retomada com a quarta-feira de cinza, onde você queima tudo, aí você tem a cerimônia das cinzas na cabeça, na testa, para seguir, que aí você vem a quaresma. Quarta-feira de cinzas é um rito religioso. Religioso. Não sabia. Tem uma cerimônia. Eu vou te falar a verdade, com 52 anos de idade, acho que eu participei uma ou duas vezes, tá? Porque quarta-feira de cinza eu tô sempre na fofoca. Ou eu tava viajando, ou eu tô fora da minha paróquia porque eu tô na fofoca na casa dos amigos. Mas existe um rito do calendário mundial da quarta-feira de cinzas depois do carnaval. Eu não sabia disso, que maneiro. Que maneiro. Eu sabia que não seria menos que isso, senhoras e senhores. Que Claudinha é informação pra caramba. Cultura de rua total. É isso carnaval aí. É uma das maiores do Rio de Janeiro. A maior, né? Talvez do mundo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma pena que ele tenha, como tantas outras manifestações populares, se canalizado para um capitalismo exacerbado. Mas eu acho que a essência, essa gente não vai roubar da gente nunca. Eu vejo isso mais assim, a Sapucaí, né? Eu amo escola de samba, sou portelense de coração. Olha! Hoje em dia eu não frequento mais tanto as quadras de escola de samba, mas antigamente eu tive uma época da vida que eu ia a todos os ensaios e gostava de ir no ensaio da Acadêmica de Vigário Geral, da Unidos de Lucas, ai, que delícia. Do Jacarezinho, né? Do tipo assim... Não, ensaio de escola de samba é tudo. Né? Não só das grandes, né? Eu ia também eu já desfilei pela Vizinha Faladeira. Eu desfilei pela Jacarepaguá. Alguma coisa de Jacarepaguá. Campeão, eu só desfilei Vizinha uma Faladeira? vez pela Vizinha Faladeira e fui campeão do grupo de acesso. Que fino você, rapaz. Não, o grupo de acesso não, era o grupo que dava pro grupo de acesso. Então, sei lá, Série B, aí ela foi pra Série A, né? Aí agora mudou o nome também, né? Tem um negócio de Série diferença. Eu não sei muito bem. Então, mas assim, hoje eu vejo a Sapucaí nesse lugar mais elitista, porque, por exemplo, agora com filha, né? Nessa época que eu ia muito às escolas de samba, né, quero beber água, tá? Pode beber, fica à vontade.
eu não ia tanto quando antes de ser pai, é a época que eu frequentava mais. Depois que minha filha nasceu, eu deixei de frequentar muita coisa. Mas esse ano eu queria levar a Isis na Sapucaí. Delícia. Porque eu tenho essa coisa Sapucaí de pai, assim, do tipo de, né, vamos levar, assim, minha filha Apresentar. já foi no Maracanã, Apresentar. São Januário, né, que a gente é vascaíno. Oh, meu Deus. A falha Todo do mundo tem rapaz. defeito, né? Aí, enfim, assim, essas coisas populares, né, faço uma questão de inseri-la. E aí eu fui ver o ingresso da Sapucaí e eu falei, gente, não tenho condição de pagar isso, não. É muito caro. É muito caro. Tem os setores populares, né? Mas assim, quando eu entrei já estava esgotado. Aí, o setor 1 é o que esgota primeiro. O setor 1 vale mais a pena do que a dispersão. O setor 1 vale bem a pena. Eu já fui algumas vezes convidada, adorei, porque é um climaço. A concentração, né? É um climaço, é um climaço. Eu vou falar a verdade, desfilar é uma parada boa demais. Eu adoro. Ainda que com a tensão do desfile... Mas você ficar naquela concentração, ouvir o grito de guerra da tua escola, ouvir o presidente falar, estar com aquela tua galera, meu irmão, quem gosta, gosta. Gosta, pode crer. E eu acho que todo mundo devia experimentar. E assim como ir a uma quadra, como você falou, sacou? Sim. A quadra também, eu lembro que eu sou portelense, mas meu coração fica apaixonada pela Mangueira também. Então são as quadras que eu mais frequentei, assim, além do Salgueiro. Meu irmão, quando começa aquela bateria, meu amor... Ainda mais a Mangueira, que é uma bateria tradicional, né? A Portela também, né? Posso me exibir aqui um pouquinho? Eu claro. eu ando com um monte de bebum. Eu não sou de beber, mas ando com um monte de bebum. Então o pessoal quer ficar do lado de fora para entrar calibrado, que a cerveja é mais barata. Eu quero andar porque eu quero ver a bateria começar a tocar. Então Mangueira, falei, tô entrando. Entrei. Tô eu lá, tô. A bateria começou, ela entra fazendo aquele... alarde, e eu me requebrando, a quadra vazia, eu escangalhando de samba. Quando eu olhei para trás, uma senhorinha levantou, se reverenciou e bateu palma para mim. Quem era? Dona Zica. Eu fiquei tão passada. Aí o que eu fiz? Uma reverência de bailarina para ela. Baixei. E eu cheguei em casa, eu falei, mãe, Dona Zica me aplaudiu na Mangueira sambando. Eu sempre fui exibida, adorava. Eu ia pro Salgueiro e não foi uma, nem duas, nem três vezes que o cara me deixou sambar na roda das passistas. Falou, pode entrar. Falei, então tá bom, falei tchau. Mestre delegado me deixava ficar na roda, porque um dia eu estava dançando e ele falava assim, um dia ele parou e eu estava irritada porque tem aquele recuo para as passistas exibirem com o mestre Salé porta-bandeira. Aí ele olhou para mim e falou, tá zangada por quê? Falei, pô, quero sambar, não tem espaço. Aí ele falou pro rapaz, deixa ele entrar, quem quer sambar precisa de espaço. Eu fui para dentro da roda. Aí me disse, tá fazendo o quê? Eu falei, mestre delegado me convidou, dá licença. Autoridade. Me respeita que eu não tô de bobeira. Então, eu acho que a história do carnaval, você faz muito bem de levar sua filha, muito bem. Tem que apresentá-lo melhor. Apresentá-lo melhor. Falar assim, ó, isso aqui é festa. Sim. Cultura de rua, em geral, né? Respeita. Hoje ela é muito do rap, né? Ela curte muito as rodas de rima. Olha. Carrego ela pra todas também. E ela é da escrita, né? Sim, ela escreve. Ela, inclusive, lançou música aí recentemente, olha, né? Gente. Ela não canta, ela até faz ela fala na introdução da música, é uma batalha de rima entre um aluno e um professor, que é ela e o Vicente Coelho. Eles são os autores de escrita, né? E aí, só que na hora de gravar, ela ficou com vergonha de cantar. E aí eu fiquei, ela falou, mas a minha voz tá estranha. Eu falei, não, filha, é assim mesmo, assim, quando a gente ouve, aí parece estranho, mas tá legal. Mas aí ela falou, não, aí eu falei, então, o que a gente faz? Ela, canta você. Aí eu falei, então tá bom. Aí fui e cantei. Aí, que legal. E já dá pra ouvir? Já, tá no Spotify. Vou procurar. No YouTube também. O nome do projeto é Rios de Janeiros. Rio 2 Janeiros. É uma coisa. Desculpa, gente. A gente coloca na descrição aqui do vídeo. Boa. Mas o nome da música é A Era do Ouro. Boa. Que eles dois fizeram, assim, escrevendo a letra, fizeram um trocadilho muito maneiro, assim, que é... Eles falam do ouro, do dente, do 50 Cent. E falam da Ilha das Flores. E é uma aula de história. É isso, que na verdade eles estão falando sobre o bicentenário da independência, né? Ano passado, o Retomada teve esse tema,
teve uma linha que era só esse tema, Retomada Cultural, que é um edital da Secretaria de Estado. E aí foi isso, o Vicente foi contemplado e convidou ela para compor com ele. O convite dele realmente foi para compor. E aí ela, enfim, aí ela ia gravar e acabou ficando tímida, mas eu acho que cumpriu muito bem o papel. Ela tá com que idade já? Fez 13 anos esse ano. Passa rápido, né, Rodrigo? Incrível, passa muito rápido, voou. Mas agora é a minha maior parceirona, assim, do tipo... Delícia. E, Claudinha, conta, a gente agora vai voltar naquele papo lá que é o que mais me interessa. Vamos perguntar. Eu falei, cara, eu quero trazer a Claudinha aqui porque eu quero falar disso que eu acho que é o ponto da curva. Que você já falou aí sobre culinária, falou de como cozinhar uma galinha muito bem, de como aproveitar cada pedaço do corte, tirar proveito da galinha, das coisas, tal, de reaproveitar. E uma das coisas que eu vi, que eu fiquei também assim, acompanhando você pela internet, falei, caraca, a gente precisa falar sobre isso. Porque eu acho que a gente ainda se alimenta muito mal. Eu tenho tomado mais cuidado com isso agora, mas eu ainda como muita fritura, ainda como muito fast food, confesso. É mesmo? Assim. Porque assim, a gente tem uma vida corridona, né? Sim. Então, do tipo assim, às vezes eu quero o prático e o que tá na hora, sabe? Okay. Assim, lógico que se eu tô um pouquinho de mais tempo, eu adoro cozinhar. Fiz muito isso também durante a pandemia, nesse processo que eu fui te acompanhando também. Eu tive horta em casa, hoje em dia não tem mais, porque onde eu tô morando não tem espaço. Sim. Mas quando eu te acompanhei, assim, eu fiquei muito isso na cabeça. E muito por isso, assim, do tipo de achar que a gente, que principalmente artista de rua, que artista em geral que vive independente, né? Um artista independente, que vive essa loucura da correria, que está em 3 trabalhos ao mesmo tempo, executando 3 projetos, que, enfim, acho que a gente acaba se alimentando muito mal. E aí me chamou muito a atenção de você estar falando sobre alimentação, porque não era uma coisa só de você estar ensinando uma receita. Não. Do tipo, eu vi você outro dia chegando da feira e pegando cada coisa que você comprou na feira, explicando como é que faz cada coisa e o que reaproveita. Aí você fala, sei lá, o exemplo, sei lá, a couve. Todo mundo só corta a folha aqui, mas isso daqui não vai pro lixo, galera. Isso aqui dá para usar fazendo isso e fica bom e não sei o quê. E eu queria saber um pouco, assim, de como é que você deu esse start nisso, por que você achou interessante ir para a internet falar isso pra gente também, porque já era maneiro te acompanhar no carnaval. E aí, de repente, você começa a falar de alimentação e acho que depois disso também você vai para uma coisa de empreendedorismo e começa também a fazer coisas para vender, para que as pessoas conhecessem, né? Como é que foi essa ideia? A pandemia trouxe para mim a experiência do desemprego também. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia e, de repente, a empresa quebrou, não honrou seus compromissos financeiros comigo, aí você devora todas as merrecas da economia e você tem que trabalhar. Então, a primeira coisa que foi... Oi! Peraí, a primeira coisa que foi o... E o sol! Exato, a primeira coisa que foi o... brilhar mais uma vez. Como é o nome? A primeira coisa que foi o guarda-sol. Guarda-sol. O guarda-sol foi primeiro. Só desencaixou. Oi? A base. Mas a gente pode continuar no sol? Pode, eu acho que pode. Tá. Pronto. Então tá. Foi? Seguimos. Exatamente. Não tem corte. Não tem cortes. Nada. Exatamente. Então, estar em casa, eu falei, tem que fazer alguma coisa. A comida é uma coisa que eu gosto. Eu já vinha numa aproximação com a comida no último ano de trabalho que estava muito tenso, muito desgastante. Então, para relaxar, eu ia cozinhar. Às vezes eu entrava na cozinha 10 da noite, saía da cozinha 1 hora da manhã cheia de comida. Aí, para escoar, eu punha um monte de marmita e levava para os colegas do trabalho. O pessoal, porra, Cláudia, que isso? Caramba, Cláudia, não sei o quê. E eram coisas muito simples. Aí eu comecei a fotografar essas comidas. Aí começou, pô, o que é isso? Eu falei, se é um refogadinho de repolho com fundo de alho, um pouquinho de shoyu, porra, não sei o quê. Eu falei lá no início, a comida na minha casa nasce de refogado. Então a gente nunca teve o hábito, houve um tempo muito remoto, minha mãe tinha o hábito de comprar aquele caldinho safado embrulhado. Mas depois ela largou. Sal, meu pai era hipertenso, diminuiu. Então, minha mãe era de roça, cara. Então, na roça você aprende a comer as coisas com uma totalidade maior. Porque, primeiro,
apesar de você ter bastante que você planta, você dá um valor àquilo que chega na tua casa. Aham. Hoje a gente comete um pecado. A gente compra as coisas muito caras e acha nessa ideia atual de tudo fácil. Ah, eu posso comprar. Tá certo, a cada esquina você acha um sacolão. Só que você paga bobear R$3 um pé de couve. Que quem plantou e teve o trabalheiro ganhou, sei lá, 30 centavos. E couve pega muito fácil. Couve pega muito fácil. Aí tu fala, porra, aí tu compra aquilo ali só pra fazer a feijoada, ou então você chega com ela, bota na gaveta, quando você vai pegar ela tá toda amarelada, porque ela já chegou na sua casa cansado. Então, por uma questão de respeito ao trabalho das pessoas que estão envolvidas no fornecimento e na instalação daquela comida, por uma questão de respeito ao trabalho que eu tenho de sair de casa para ir comprar, para limpar, para lavar, ajeitar o meu dinheiro que gastei para comprar aquilo ali, eu comecei a olhar de outra forma. Minha mãe nunca foi uma mulher desperdiçada, sempre teve super cuidado, só que hoje ela diz para mim assim, Cláudia, aprendi um monte de coisa com você. Falei, ótimo. Minha mãe acabou de completar 88 anos de idade e ela ainda está aprendendo coisa. Então, quando eu olhei a comida, eu ia para a cozinha e falava assim, vou comprar um brócolis, quero comer um arroz de brócolis. Você vai comprar tirar só o florete para fazer arroz de brócolis e aquele tanto de coisa. Aí você pega as pessoas dizendo assim, porque o meu arroz de brócolis não fica verdinho igual do restaurante. Claro, você joga as folhas fora, o restaurante bate a folha e faz o arroz ali. Sim, isso eu aprendi também fazendo em casa. Sei lá, a minha cebola caramelizada não fica gostosa. Eu falei que o cara usou o truquinho de um pouquinho de açúcar. Coisas bobas, porque a cozinha no todo, ela é simples. Você vai aí dando camadas de truquezinho e vai ganhando sabor, mas em essência ela é simples. Se você começa de um bom refogado, de um bom preparo, o natural é que você vai ter uma comida saborosa. Na simplicidade. Você não precisa ter a mostarda de Dijon para fazer uma boa salada. Sim. Você não precisa. Agora, na minha cabeça, você precisa ter uma boa base de alho e cebola. Alho e cebola, para mim, é a base. Tem que verdade que uma panela de arroz se faz com 3 dentes de alho? Se bobear, eu faço até mais. Eu gosto, dependendo do que você quer, do tipo, vai ser só o arroz puro branco, com uma farofinha e um negocinho. Você dá um capricho no arroz. Você dá uma nuance no arroz. Você pega aí uma salsinha e joga por cima quando ele tá pronto. Sim. Aí você pega voltamos na couve. Você pega uma folha daquela frondosa linda de morrer, corta aquilo ali, chifona para fazer a sua couve, e aquele talo todo que também é couve, você joga no lixo. Eu cresci, eu tinha galinha. Então, aquilo tudo, quando a gente não cozinhava, era para galinha. Hoje em dia não tem mais galinha. Uma dó de jogar aquilo no lixo, aquilo é comida. Aquele talo do brócolis do meio, cara, é brócolis. Então eu comecei a testar. Falei, qual a textura disso aqui? Hoje em dia eu corto tudo, por exemplo, assim, sei lá, um caldo verde. É isso. O talo vai junto na couve, eu nem tiro. É isso. Corta junto. O brócolis. A folha também uso. Horário que você tá avisando? Tá, ela tá avisando a gente que chegou a 1h. Então tá. Tá. Eu vou, tipo, arroz com brócolis. Mesma coisa, eu também corto a folha, bato uma parte. Isso. Mas o talinho do brócolis também vai e como... Se você for bem malandro, o talinho do brócolis você separa, vai fazer uma farofa, refoga ele no alho e cebola, faz a farofa junto. O talinho da couve... Mesma coisa. A mesma coisa. Vai num arroz, vai num molho de macarrão, vai num recheio de pastel. Eu recentemente fiz uma coisa com a minha mãe, morri de rir. A gente queria comer pastel. Eu tinha um caldo de camarão com as cabeças feitas, né? Guardadinho. Falei, fazer um pastel de quê? Falei, não vou descongelar camarão não, vou usar esse caldo. Falei, tem legume. Ralei os legumes que eu tinha, tudo num ralo grosso, fiz um belo refogadinho. E o caldo foi o caldo do camarão. Deixei cozinhar, absorver, reduzi ali aquela colherzinha de farinha para dar aquela encorpadinha para o recheio não ficar aguado, não atrapalhar a massa. E assim fiz. Minha mãe, tá cheiroso, ok. Dei a ela comeu, eu falei assim, Cláudia, nossa, o gosto do camarão, mas eu não percebi o camarão. Eu falei, eu não coloquei, eu usei só o caldo no legume, ela. Putz, cara, me enganou. Eu falei, não, tá ruim ela, tá delicioso. Um pastelzinho de legume com caldo de camarão. Eu preciso de um pacotinho, daquele pacotinho embrulhado em prateado? Não. Não preciso.
Inclusive, eu tenho um amigo que bebe muito comigo nesse bar lá no Manga Rosa, Ai. que é nosso apoiador, que ele um dia falou uma coisa assim pra mim, cara, as especiarias, né, o pimenta do reino, sabe assim, do tipo, cara, teve guerras por causa disso. Exatamente. Invadiram, dizimaram pessoas, pra hoje o cara chegar e botar na mesa um sazon. Exato, Porra! não tem cabimento. Nunca mais eu esqueci isso, o Não dia que tem esse cara me cabimento, falou. ele tem toda a beijo, razão. Paulinho. Ele tem toda a razão. Por exemplo, eu faço geleia. Todos os meus bolos, a história da cozinha, veio também pro lado da confeitaria. Eu sou uma formiga, adoro um doce e tal. Aí o pessoal, nossa, mas que geleia é isso? Eu falei, gente, é uma canela e um anis estrelado. É isso. É a história. Especiaria, o sabor tá ali. Sim. No final das contas, hoje eu sou assediada por algumas empresas que oferecem, eu tenho saborizantes ou odorizantes. Eu falei, pra quê? Não, porque eu posso te vender um extrato de manga. Eu falei, senhora, manga eu compro na época da manga e extrato de manga eu faço com a manga. Por que eu vou comprar um pacote, vou pagar... Eu falei, olha, pense comigo, eu vou comprar uma embalagem, vou pagar frete, chegar em casa para tirar uma coisa que não vai vir na mesma qualidade que teria se eu tivesse comprado uma fruta. Ao passo que eu posso comprar uma manga na feira e fazer a mesma coisa comigo. Sim. Ela, mas agilidade. Eu falei, olha, eu não cozinho, minha comida não é fast food. Eu faço comida para as pessoas. Sim. Eu faço comida do tipo, você vai me pedir um bolo, eu vou falar, pô, Rodrigo, tu gosta de quê? Ah, eu gosto de chocolate. Tá bom, eu vou fazer uma combinação e vou cozinhar para você. Eu não tenho esse desespero de usar um extrato. Sim. Extrato disso, extrato daquilo. Então, eu acho que a gente tem que olhar, um dos maiores motivadores para o meu envolvimento com a comida foi reconhecer esse valor da comida e tentar fazer as pessoas voltarem a olhar para essa mesma situação. Tem aí um investimento de tempo das pessoas que produziram. Tem o respeito da natureza. Gente, a gente vive numa terra, se você jogar um mamão podre, nasce um pé de mamão bom. Sim. Como é que você pode morar num lugar que não tem comida? Que as pessoas não têm comida no prato? Não entra na minha cabeça. Eu, na minha casa, tenho um terreno assim meio vazio da vizinha. Tudo que é caroço de fruta eu jogo lá. Irmão, eu já perdi a conta de quantos mamoeiros já nasceram. Agora tem um lá carregado. Eu nunca comi um mamão, que não dá tempo, tá? A vizinhança, os vizinhos passam e comem primeiro que eu. Mas eu já me dou por satisfeita. Não, mas é isso que eu ia falar, né? Do tipo assim, de certa forma, alguém tá utilizando. Exatamente. Nem que seja o passarinho. Sim. Eu, quando criança, tinha uma goiabeira. Eu disputava a goiaba com a sabiá e com o sanhaço. Aí eu descobri, vendo aquele programa de Globo Rural, que tem uma técnica de você embrulhar com papelzinho. Então eu falei, mãe, compra um saquinho pra mim. Minha mãe comprou um saquinho, eu subia na goiabeira. Metade das goiabas eu embrulhava com papel e metade. Eu falei, metade pra mim, metade pro passarinho. Sim. E Maneiro. assim seguir a vida. Então, essa minha aproximação com a comida foi muito dessa. De reconhecer, ouvir, estudar sobre esse valor, reconhecer a importância. A gente é o que come, cara. Você fala, eu como mal, eu como na rua, eu sou a rainha da marmita. Eu sempre tenho alguma coisa de comer na bolsa. Se eu sei que eu vou demorar, eu saio de casa. Eu tenho um case de banana desse tamanho amarelo. Uhum. Eu boto uma banana ali dentro, eu boto uma maçã. Hoje com o aparelho é mais difícil de morder coisa. Mas eu sempre tenho uma frutinha cortada, uma laranja em gomo. Sim. Porque eu sei que eu não quero comer besteira. Uma vez eu estava numa consulta médica com a minha mãe, e deu a hora do almoço, eu falei, mas vou procurar uma coisa para comer. Aí, ao mesmo tempo, eu vi uma mãe e um filho falando sobre a mesma situação de fome. Eu saí, olhei, não tinha nada que prestasse, aí no entorno eu falei, barraquinha na frente do supermercado. O cara tinha tangerina, não esqueci disso, ele tinha tangerina, tinha mamão e tinha laranja. Eu entrei no supermercado, comprei 2 bananas, e do lado dele tinha um cara vendendo água de coco. Eu comprei 2 bananas, 2 garrafas de água de coco, 3 tangerinas. Voltei manhã aqui nosso jantar, nosso almoço. Aí quando eu cheguei, logo depois chegou o rapaz, o filho dela, que chegou com guaraná e uma coxinha no saquinho, todo engordurado. Aí a minha mãe, que bom, a gente começou a comer. Aí a moça olhou pro D, nossa, olhou. Pô, Carol, o que eles estão comendo? Aí eu não achei. É ótica. A gente vive em determinados momentos, tem uma coisa chamada deserto alimentar, em que você não encontra nada que preste no entorno de verdade. No meio do carnaval, Rodrigo, eu vou falar pra você. Você passa na Lapa, você acha aqueles hortifrutis abertos. Eu entro ali, compro fruta e peço o cara pra cortar pra mim lá dentro. Eu não vou no churrasquinho. Aham. Cansei de me alimentar no carnaval assim, o pessoal ri.
que foi, Cláudia? O último carnaval que a gente conseguiu sair, eu tava no Prata Preta, eu acho que lá no Harmonia. Naquele caminho você tem um supermercado. Aham. Falei, vou comer, vai aonde? Vai no barraquinho? Eu falei, não, vou lá no mercado. Fui no mercado, comprei banana, água de coco, tangerina. Falei, pedi o cara, tem onde lavar? Ele, ali no banheiro. Fui lá no banheiro, lavei minhas frutas, voltei com um saquinho tudo limpo. A pessoa, você vai onde? Eu falei, no mercado, é eles. Ah, mentira. Todo mundo comendo, e eu, ó, assim, no gominho da parada, assim, ó, feliz e contente. Maneiraço. Maneiraço. Claudinha, a gente já tá com o tempo estourado. Porque eu falo demais, gente. Nada, mas foi ótimo. Eu ficaria aqui a tarde toda. Ficaria aqui muito mais tempo. Essa prosa boa, né? Prosa boa. Prosa boa. E eu não esperava menos. Ai, que bom! Mas eu acho que é isso, assim, eu queria muito que a galera pegasse um pouco dessa fita de a gente se alimentar melhor, sim, sabe? A gente não vai ter como se estender muito a respeito disso, mas a gente vai tentar uma terceira temporada depois. Por favor. E aí, cara, quero convidar de novo, espero que você tope voltar. Volto. Eu quero muito agradecer você por ter topado vir aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu não disse. Com essa história da aproximação da comida, surgiu o trabalho Paladar Acústico, que é o programa de rádio. Ah, é verdade. Que a gente não mencionou. Então, existe um programa de rádio chamado Paladar Acústico, que rola na rádio, Miss Pepper, que está agora em stand-by, mas em junho está voltando, é onde eu falo da comida, faço um link da comida e das músicas que falam sobre comida, e estou sempre levando uma informação nova. Fiz uma primeira temporada só com convidados falando sobre comida, conhecedores, gente falando sobre chocolate, antropólogo falando sobre a história da comida, professor de história falando sobre a construção do nosso país com o olhar da comida. Então, comida é um assunto rico. Além de servir para alimentar, ele serve para contar, para unir. Estar à mesa é o link. E conversa de cozinheiro é comida. Então tem uma coisa aqui. Meninas, eu quero uma coisa. Peraí, meninas, cadê aquele negocinho? Que a conversa de comida de cozinheiro é comida, pelo amor de Deus. Quase que a gente dá essa bobeira aí. Peraí que tem um negócio. Ué, tem uma surpresa, gente. Tem uma surpresa, eu não sabia, fui pego de surpresa então a missão foi cumprida corretamente. Olha aqui. Como é que a gente vai se reunir num domingo sem comida? Fala pra mim. Isso aqui é nada mais, nada menos que, por favor, um bolo de fubá. Isso aqui é um bolo de fubá que eu peguei numa receita de internet, pode jogar aqui dentro, por favor. Que eu peguei numa receita de internet. E depois que eu comecei a me envolver com comida, eu comecei a estudar. Então eu fiz alguns tantos cursos. E aí um dos cursos que eu faço, que eu estou fazendo agora nesse momento, é com uma engenheira de alimentos, em que ela provoca você no sentido de uma receita é só um portal. Depois dela tem muito mais coisas. Então esse bolo de fubá foi uma receita padrão que eu ajustei para ficar do jeito que eu queria. Que maneiro. Em método, em sabor, em resultado. Todos os meus bolos são assim, com essa cor. Eu gosto desse caramelizado, se chama Reação de Maillard, onde você dá tempo do açúcar dourar. Eu acho que ele traz um sabor a mais. Então, eu lamento para vocês estão só vendo. Depois a gente, desse bate-papo enlouquecido, a gente vai comer esse bolo, tá? O Rodrigo manda uma foto para vocês do bolo. Eu tô aqui já assim, o cheiro, mano, abriu um buraco no meu estômago. Já tô com muita vontade desse bolo. Então é isso, eu acho que comida serve também para isso. Formalizar encontros. Sim. Eu sento a uma mesa com as pessoas com um prazer quase indescritível. Estar à mesa com uma pessoa, para mim, é a oportunidade de crescimento. O que você fala da vida, você troca, você divide, você acrescenta, você informa, você aprende, tudo naquela troca. E você se sacia, porque comida é também prazer. E é cultural também. E é cultural. Então, é a feijoada, é o baião de dois, sei lá, a moqueca capixaba. É a comida. Sim. Soberana. Que ela não falte na mesa de ninguém. De todos nós, no mundo inteiro. Exatamente. Né? Que é pleno século XXI, a gente saber que tem gente que não tem o que comer, é uma parada ruim pra caramba. Demais. Claudinha, então agora sim, do tipo, cara, o cheiro tá maravilhoso. Já tô aqui. Vamos encerrar pra comer o bolo. Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui, ter topado.
Foi um dos papos mais incríveis que a gente teve aqui. Todos foram, mas assim, eu sabia que esse ponto fora da curva de trazer você para falar sobre isso, de alimento, seria magnífico, assim. Obrigado mesmo, minha irmã. Eu que agradeço. Obrigado por toda a ajuda que você deu nessa caminhada, porque se o Pode Crer hoje está aqui na rua fazendo esse novo formato, teve um momento que você foi muito importante em colar e ajudar. Feliz. Porque naquele momento eu estava bem sozinho, assim. Eu lembro que você se chamou, Claudiano, eu falei, pô, Rodrigo, bota pra ferver, bora fazer. Exatamente. E aí você, dentro do ambiente virtual, me deu uma força. Assim, na verdade, eu nunca estive sozinho, a Aninha estava sempre comigo, né? Tinha uma galera ali comigo, assim, mas eu digo, dentro daquele ambiente virtual, eu estava meio sozinho naquele momento, assim. Sim. E você colou e me deu uma força e trouxe coisas boas lá naquele momento e trouxe hoje também. Feliz. Então, eu te agradeço muito de coração mesmo, assim. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Tamo junto. A gente lá no início falou que a gente tem que olhar para as coisas boas. As coisas boas estão no entorno e estão muito perto. A gente tem que tirar o véu e enxergar. E saber onde também você tem que apostar. Tem umas paradas que você tem que fomentar. Fala assim, chega junto, cola, toma a iniciativa, vai lá. Eu, nessa pira de comida, vou ao sacolão, eu dou palpite na compra dos outros. No mercado eu dou palpite. Eu falei pra minha mãe, quando eu vou fazer uma camisinha do tipo assim, quer uma receita? Ela falou assim, mano, você tava comprando um negocinho desse de fazer enrolado? Eu falei pra ela, tu faz isso rapidinho com a massa de panqueca, botando não sei o que ela. Eu falei, muito mais barato não é ela. Jura? Você me ensina? Eu falei, agora. Eu falei, pode pendurar ali. Ela botou tudo na prateleira e ensinou ela a fazer. Numa fila. Maneira. E a galera também que quiser aprender contigo, tem o Paladares da Claudinha. Tem o Paladares da Claudinha no Instagram, que tá lá o tempo inteiro. Pode comprar meus doces, comprar meus brigadeiros gourmet maravilhosos. Lá você também ensina algumas receitas? Eu vou começar a ensinar, porque eu ainda tenho a dificuldade com a história do vídeo e tal. Mas por exemplo, eu tenho cuidado, eu tenho uma dificuldade com a constância na postagem. Mas, por exemplo, no início do mês eu costumo colocar o alimento da safra. As pessoas precisam aprender a comprar. Se não é tempo de camarão, não compre camarão. Ele vai estar caro, ele vai ter sido pego na época errada, você vai estar infringindo leis, ou estar colaborando com quem infringiu. Tem safra. O que tem safra tem sabor, tem abundância e tem melhor valor. Sim. O que está na safra é o que está mais bonito, é o que tem. Então eu não vou comprar cajá na época do cajá, porque eu passo na rua. Tem um pé de cajá? Uma família, o dono do pé de cajá não come um pé de cajá. Passa lá e pede. Sim. Eu passo lá e peço. Quando eu vejo muito cajá, eu falo, moça, você não me dá uns cajás? Ela, quantos você quer? Falei, fui lá, ela falou, passa aqui domingo, meu filho vai subir. Cara, ela me deu 3 sacas de mercado. Passei uma tarde, domingo, mexendo em cajá. Eu fiz geleia de cajá, suco de cajá, polpa de cajá congelada. Tá lá. Pra tudo vem. Não teve época de goiaba? Agora? Opa! Saiu de novo! Estamos no sol. Goiaba. Comprei um monte de goiaba no meu congelador, meu freezer. Tem um monte de goiaba já lá, paradinha congelada. Quero suco. Pá. Pra que eu vou comprar caixa de suco, parceiro? No lugar desse que tem fruta pra tudo que é lado, eu vou pra missa, desço uma ladeirinha, tem um pé de acerola do vizinho da igreja, eu me debruço, pego. Vou no matinho, nasceu, descobri um pé de tomate miudinho numa rama. Tem até foto. Cerejinha. Do mato selvagem, amor. Parece uma pitanguinha, eu chupo nem bala. Vou lá, pego um monte, faço a salada do domingo naquele coisinha. Trago, tem um pé de abacate no pátio da igreja. Bolsa de abacate para casa. Ah, vou fazer maionese? Não, vou fazer guacamole. O abacate tá lá me olhando. Você tem que enxergar. Vai pra rua, olha o ambiente que você tá e vê o que tem. Tem um vizinho que tem um monte? Vai lá, o que você tem para trocar com o vizinho? Vizinho, me dá um monte desse cajá que eu vou fazer uma geleia, eu vou te dar um pote. Eu ganhei 2 quilos de acerola da casa do vizinho. Mandei um pote de geleia pra ele, tá todo radiante. Pode crer. Sacou? Pode crer. É atentar. O mundo tá aí e ele é bom. Maneiro. Claudinha, com certeza você vai voltar outra vez, Opa! porque tem muito papo. Mas eu queria... na verdade eu não queria não, mas a gente vai ter que terminar por conta do tempo. Não tem jeito, né, gente? Mas eu queria mais uma vez então agradecer a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Cultura que está patrocinando esse podcast. Na verdade agora eu estou chamando de programa, né, através do edital do Fomento à Cultura Carioca, o FOCA. Agradecer mais uma vez o Sábio Velho, Ponte do Rock, o Cineminha do Beco, Manga Rosa, o Santuário da Penha, Herpitanga
Obrigada. e o Parque Madureira, que nos acolheu aqui. Eu agradeço junto a todos. E agradecer você por ter Muito topado obrigada. vir Eu aqui. agradeço o convite. Eu falei pra minha mãe, com licença, domingo eu não posso ir à missa de manhã porque eu tenho um programa para participar. Maneiraço. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Seguimos entre milhões de views e milhões de ninguém Uau. viu. Ah, cara. E vejo vocês no futuro. Pode crer? Total. Creiamos e sigamos. Juntos. Beijo, gente. Tchau, Vou comer tchau. o bolo, vou comer o bolo. Vamos.